Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando no caderno de atividades, página 29, período simples e período composto. Então vamos lá. Período simples apresenta apenas uma oração. Exemplo: o Brasil é um país lindo. Então aqui nós temos uma oração. Por que é só uma? Porque eu só tenho um verbo. O verbo de ligação é. Ele é, nós somos. Professora, mas por que mudou a forma da conjugação? Porque é um verbo irregular, eu preciso modificá-lo para ele se encaixar na frase. Período composto apresenta mais de uma oração. Oração quer dizer verbo. Olha lá, exemplo: os turistas espanhóis visitaram o país e ficaram. Visitaram, primeiro verbo, e ficaram admirados com as belezas naturais do país. Então eu tenho duas orações, dois verbos. Observação: as orações são contadas a partir do número de verbos ou locuções verbais do período. Então, verbos é a palavra, visitaram, por exemplo. Locuções verbais é o conjunto de palavras que tem o mesmo sentido do verbo. Olha aqui exemplo: João estava tocando uma música suave quando sua noiva entrou na sala. Estava tocando, aqui é uma locução. João estava tocando quando sua noiva entrou na sala. Então aqui eu tenho uma locução, conjunto de palavras, e aqui eu tenho um verbo. Uma locução, estava tocando, mais um verbo que entrou. Olha lá, foi o que eu acabei de falar. Então, período composto, duas orações. Então, orações é o mesmo que verbos. Atividades: indique por quantas orações são formadas os seguintes períodos. Eu fiz e refiz, mas não ficou bom. E aí, indique por quantas orações são formados os seguintes verbos. Então, tem quantas orações aqui? Quantos verbos eu tenho aqui? É só você contar, que vai ficar bem fácil de você localizar. Então, quantos verbos tem aí? Aí você vai colocar. São 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos? Não sei. Mesma coisa na B. Ontem vimos um filme do Hulk. Quantas orações nós temos aí? Quantos verbos nós temos aí? Então é só escrever, gente. Não coloca o número, tá? Escreva. Mesma coisa na C, mesma coisa na D. A minha prima me deu esse lápis. Quantas orações, quantos verbos? Até aí. Agora, de acordo com a quantidade de orações identificadas em cada período acima, classifique-os em simples ou composto. Então, por exemplo, você vai colocar aqui a letra A. Letra A. É simples ou é composto? Então, se tiver uma oração apenas, um verbo, ela é simples. Agora, se ela tiver mais de um, é composto. Então, se eu colocar A, por exemplo, simples, B, por exemplo, composto, C, sim. Então, isso é só exemplo que eu estou dando. Então, você vai colocando a letrinha, coloca o parênteses e informa na frente. Só isso aqui. Então A, B, C, D e E. 2. Forme períodos compostos unindo as orações a seguir. Evite repetições. Então, li uma reportagem sobre bullying. Achei a reportagem muito interessante. Então, eu vou te dar um exemplo aqui da primeira, por exemplo. Li a reportagem sobre bullying e achei muito interessante. Então, o que eu fiz? Eu unifiquei as duas. Li uma reportagem sobre bullying. Aqui tem ponto final. Aí eu coloquei o quê? Uma conjunção, que é o E. Professora, mas eu posso usar só o E? Não. O E é uma delas que você pode usar. Tá? Então, você vai unir as duas frases com uma conjunção. Conjunção é uma palavrinha que a gente consegue unificar as duas. Então, é só unir as duas com uma conjunção, que aí ele vai ficar composto. Aqui é simples porque li, li uma reportagem. Então, eu só tenho o verbo aqui, ler. E aqui também, achei. Só que se eu colocar o E e unir as duas, ela vai ficar composta, porque aí eu tenho dois verbos, li e achei na mesma frase, no mesmo termo. Então, a mesma coisa vocês irão fazer aqui na B, na C, na D, na E e na F. É só colocar uma conjunção, tá? O que é conjunção? É uma palavrinha ou uma letrinha que liga duas orações, dois verbos, duas frases. É isso. O professor entrou na sala.
Mas os alunos cumprimentaram o professor carinhosamente. Ó, mas aqui não cabe. Então pode ser e, mas, portanto, por isso. Tá? Então veja qual que fica mais viável aí. Qual que é a conjunção que é mais viável aí. A professora pode repetir a mesma? Pode. Tá? Então é só unificar as duas. Você vai unir as duas, dar as mãozinhas para as duas. Com o quê? Com uma conjunção. Conjunção é uma palavrinha que liga as duas orações. O que é oração? Pai nosso que estás no céu. Não, não é essa. Oração é o verbo. Ok? Vamos lá. 3. Por questões de espaço, muitas vezes a revista publica apenas um trecho da carta do leitor. Em geral, o trecho mais significativo. Leia a opinião da leitura a respeito de um novo tratamento para o câncer. No meio de tantas notícias ruins que nos assolam diariamente, ler sobre a cura da menina Emily nos deu um enorme alento. Vamos lá, ó, Bauru, São Paulo, pertinho da gente. Quantas orações há nesse trecho? Justifique sua resposta. Então, oração você já sabe que é verbo. Então, quantos verbos nós temos aqui? É só isso. Então, você pode até informar quantos tem. Vai lá no textinho aqui, ó, e vai grifando, vai circulando os verbos. Verbos, na dificuldade de saber o que é, a gente consegue conjugar. Então, por exemplo, o verbo andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Olha lá, eu consegui conjugar. Então, a palavrinha, quando você tiver dúvida se é verbo ou não, tenta conjugar. Ó, por exemplo, menina. Eu, menina, tu, meninas, e aí? É verbo? A gente já sabe, ó. Cura, a cura, eu curo, tu curas, ele cura. E aí, será que é verbo? Notícias, eu notícias, tu notícias, e aí, é verbo? Ó, a gente consegue saber quando é e quando não é verbo. B de bola. O trecho da carta é constituído por um período simples ou composto. Então, esse trecho é simples ou é composto? Tem mais de um verbo ou só tem um? Se tiver só um, é simples. Agora, se tiver mais de um, é composto. 4. A partir dos períodos apresentados, elabore períodos compostos. Então, período composto, olha lá, mesma coisa, ó. Período simples, é fundamental a sua vinda. Período composto, é fundamental que você, ele, ela, venha. Então, você vai usar um desses termos aqui, ó, para poder completar as frases. Opa, aqui, ó, um desses daqui, ó. Então, está comprovada a sua eficiência. O que você vai fazer? Está comprovado, por exemplo, ó, que você, ele ou ela, é eficiente. Por quê? Eu estou completando com o mesmo termo. Ó. Então, você vai usar esses trechos aqui, que você, ele ou ela, e aí completa com a última palavra que tem na frase. Ó, está comprovado que... Aí você vem pra cá, ó. Por quê? O quê? Porque tá aqui, ó. Você, ele ou ela, pode colocar venha? Não. Porque aqui é eficiência. É eficiente. Então, é só fazer as modificações quando necessário. Olha aqui, é importante nossa dedicação a essa difícil tarefa. Então, é importante, em vez de nossa dedicação, é importante que nos dediquemos ao quê? A essa difícil tarefa. Ó, só usei aqui, ó, que... Eita, essa mensagem que tá atrapalhando a gente de novo. Pronto. Então, gente, é só completar. Vamos lá, se tem mais, ó. Tem a C, tem a D e a E. Então, você vai usar um daqueles termos aqui, ó. Que, você, ou ele ou ela, e aí completa com o restante da frase. Então, veja, faça as adaptações que for necessárias. 5. Complete as informações a seguir com mais uma oração, de modo a obter um período composto. Então, eu quero. O que você quer, hein? Período composto. Eu quero que você venha. Ó, então, você vai usar o mesmo exemplo. Ó. Eu sonhei. O que você sonhou? Então, você vai completar a frase com o que você achar mais viável.
Só que aqui ele está pedindo período composto. Se é composto, tem que ter mais um verbo. Então, eu sonhei, ó, sonhei. Eu sonho, tu sonhas, ele sonha. Nós sonhamos, então é um verbo. Eu sonhei que estava na praia. Ó, estava, tem outro verbo. Então é isso. Então é só completar. Esse que ele estava na praia, eu estava só sonhando, tá, gente? Estava só dando um exemplo. Então é isso que vocês vão colocar nas demais, tá? Um exemplo. O meteorologista informou. Informou é verbo. Informa, tu informas, ele informa, nós informamos. Então, o que ele informou? Então, você precisa completar a frase com mais um verbo. Verbo, a ação praticada pelo sujeito, e a gente consegue conjugá-lo. 6. Transcreva os verbos e as locuções verbais dos períodos a seguir e classifique os períodos em simples ou compostos. Então, se for possível, iremos com você. Então, o que eu tenho de verbo aqui, ou de verbos? Quantos verbos eu tenho aqui? Quais são eles? Você vai colocar. Tem o verbo tal e o verbo tal. Deixa entre aspas os dois. E aí, se tiver mais de um, ele é composto. Se tiver um só, ele é simples. Então, a mesma coisa aqui, ó. Moro em uma cidade com muitos parques. Quem que é o verbo aqui? E o período é simples ou composto? De novo, se tiver apenas um verbo é simples, se tiver mais de um é composto. E assim sucessivamente, na C e na D. Ok? Vamos lá para a próxima página. Ainda tem, ó, E, F, G, ó, até a G. Por exemplo, eu gosto de frutas cristalizadas. Eu já dei até uma ênfase aí, ó, no verbo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos. Olha o verbo aí. Tem mais algum? Então, o período é simples ou é composto? Então, é só prestar atenção nisso. 7. Elabore períodos compostos com a combinação adequada para os segmentos apresentados. Então, é importante que todos chegavam cedo. É importante todos chegarem cedo. Qual que é mais viável aqui? Qual que tem mais sentido? Então, você vai fazer o xizinho em um deles e completar a frase aqui embaixo. Do jeito que está aqui. É importante que todos chegavam cedo ou é importante todos chegarem cedo? Só isso. De novo aqui, Pedro não desrespeitou o colega, embora não tenha concordado com ele. Pedro não desrespeitou o colega, embora não concordou com ele. Qual que é mais viável? Só isso, olha aí como é facinho também. Se eu pudesse, comprarei um carro. Se eu pudesse, compraria um carro. Qual que é mais viável? Só isso, gente. Aqui na E, na C, D, E, F, G. Só isso. Então, é bem facinho, não tem dificuldade, ok? Então, até a próxima videoaula. Fiquem com Deus, se cuidem. Não esqueçam de fazer, tá bom? E postar. Tchau, gente!